está passando mais rápido? A tecnologia nos faz poupar tempo. E o que estamos fazendo com ele? Trabalhando mais? As 24 horas ainda são as mesmas para todas as pessoas, mas por que será que a nossa percepção do tempo tem mudado? Imaginar que estamos em pleno dezembro e já vem outro Natal pode nos assustar. O que nós temos feito com o nosso tempo livre e como aproveitamos o nosso tempo? Para essas e outras discussões, eu conto com a presença de duas assumidades e pessoas inspiradoras. Eu posso dizer que hoje, nesse tempo, estou aqui também por causa deles. Deixo aqui registrada a minha gratidão. Professor Geraldo e professora Jaqueline, sejam muito bem-vindos. Para quem não vive no planeta Terra, gente, não conhece vocês, se apresentem. Então tá, eu sou a Jaque Consoli, eu sou professora de geopolítica e temas de atualidades também. E trabalho com pré-vestibular já há bastante tempo. Eu sou o professor Geraldo, né? Trabalhei bastante tempo também com curso pré-vestibular, tanto história quanto filosofia, né? Hoje estou mais no ensino superior, mas continuando a estudar. A estudar e a trabalhar, né? Opa! E eu acho que assim, a ideia de chamar vocês para a gente discutir um pouco em relação ao tempo é para trazer essa reflexão e como vocês entendem todo esse processo. Eu acho que vocês têm muita bagagem, né? E como a gente estava até conversando antes, a nossa relação com o tempo está mudando e a gente tem se estressado muito, né? Por falta de descanso, uma série de coisas. E a gente acha que isso é da contemporaneidade. Mas a gente tem relatos de muito tempo atrás, né? De que, olha, tenho aqui até o escritor Goethe, né? Do século XIX. Foi muito interessante. Eu estava lendo um trecho de uma escrita dele que dizia que ele reclamava que as horas passavam muito rápido, que os dias se esgotavam no próprio dia. E não tinha nem internet nesse tempo, né? Como que é essa construção, professor Geraldo, assim, dessa construção histórica dessa noção de tempo? Só pegando o gancho do Goethe aí com relação ao tempo, é mais ou menos como fake news, né? Achar que nós somos a geração das fake news, quando na realidade a história ela é marcada por tantas e tantas versões a respeito dos fatos, né? Verdade. Mas com relação ao tempo, o tempo realmente é algo fascinante. Ele é fascinante por quê? Porque, objetivamente falando, o que nós temos? Nós temos a vida, nós temos o fluxo da vida. Em todas as dimensões, seja a vida humana, seja a vida de uma planta, seja a vida da natureza, de uma mudança de paisagem. Então, a vida está aí fluindo. O ser humano, na medida em que ele desenvolve a consciência, né, o sentir-se parte de tudo isso, ele começa a se situar espacialmente e temporalmente também. E aí, ele precisa de referenciais. Então, assim, digamos, os referenciais clássicos. O movimento da Lua, né? A Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, o Sol como referência. Né? O ciclo, ele vai começando a identificar ciclos. Então, o tempo ele está associado às 4 estações, ele está associado à noite e dia, ele está associado a plantio e colheita. Ele vai fazendo esse tipo de associações. Tempo de chuva, Exato, tempo de estiagem. Exatamente. Né? Então, as civilizações mais antigas, por exemplo, o Egito, eles percebiam o ritmo das cheias do Nilo. Tá? Mas eles começam a associar essa cheia com um determinado fenômeno astronômico. E aí ele começa a prever isso daí. Ele quer... Porque, no fundo, todas essas nossas... Nós somos reféns do quê? Da nossa tentativa de prever, de não sermos surpreendidos, de estarmos no controle da situação. Então, o tempo nasce. E a primeira civilização, mais ou menos há 4.000 anos, ou 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos da nossa era, foram os mesopotâmios. Foram eles que resolveram transformar esse sistema numa contagem. Então, o dia com 24 horas, a hora com 60 minutos, o minuto com 60 segundos... E aí criou-se esse modelo que nós temos, que, diga-se de passagem, é um modelo imperfeito,
né? Quando você associa essa forma de contagem dos mesopotâmios com a astronomia, 365 dias, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, sobram algumas horas que você se obriga a fazer um ano bissexto para corrigir, e mesmo assim não corrige porque ficam alguns minutos para trás ainda, você nunca vai corrigir. Os maias tinham um calendário que era perfeito. O calendário maia, na forma que eles tinham de criar o ano maia, que era bem diferente do nosso. O ano maia dá mais de 50 anos do nosso. Mas quando você fecha um ciclo maia, não fica nada para trás. Então, assim, não sobrava nada para trás. Então, assim, muito bem feito. Então, assim, são coisas que mostram esse fascínio que o ser humano tem com relação ao tempo. Aí vem a física, a tentativa de estabelecer o tempo como uma unidade, inclusive, de conhecimento. Quer dizer, você precisa, para poder explicar os fenômenos físicos, você precisa de um conceito objetivo de tempo. Mas esse conceito objetivo de tempo, ele é sempre... e aí Einstein ele vai ser relativo. É relativo. Há muitos aspectos. Eu costumo, às vezes... eu costumava brincar com os alunos no seguinte sentido. Essa nossa tendência a uma permanente presentificação. Quer dizer, essa exaltação do presente, que é uma característica da nossa época, muito forte. Uma espécie de presente eterno. Exatamente, um presente eterno, que tem a ver com o nosso estado físico, tem a ver com uma série de coisas. Então, o que eu digo para os alunos é muito simples. O passado não existe porque ele acabou né, já foi. O futuro, não sei. Então, o que sobra? O presente. Mas isso é uma mentira, porque o presente também não sobra. O presente não sobra por quê? Porque do momento que nós estamos aqui, conversando com você, agora já há um passado e há um futuro, e esse presente acabou de ir para trás por conta do segundo do relógio que avançou. Então, o que eu quero dizer não nos iludamos com essa presentificação. Perfeito. Porque ou nós compramos o pacote todo de passado, presente e futuro para dar conta da nossa vida, ou então nós não damos conta dela. Porque senão nós queremos esquecer coisas ruins do passado, umas gavetinhas ali que a gente não quer mexer, e às vezes também nem vale a pena determinadas coisas, mas tem algumas coisas que é bom a gente visitar. Porque nós somos o resultado disso. Em vista daquilo que virá, que eu não sei o que é, mas em todo caso, eu estou nessa caminhada. Então, querer nos iludir que nós vamos ser aquilo que nós conversávamos há pouco, essa adultescência, né? uma dificuldade de perceber que o tempo passou. Que o tempo passou e que as rugas e que certas imagens que nós temos representam também muito conhecimento, muita experiência que é o que nós somos. Nós somos o resultado disso, né? Eu digo que nós somos a construção das nossas memórias, né? Sim. Então, assim, você ignorar essas memórias ou dizer que elas não existiram, é claro que podem ser memórias extremamente dolorosas, mas hoje eu sou o que eu sou por conta de toda essa trajetória, né? Achei sensacional, Geraldo, você dizendo disso, porque tira aquele nosso conceito de que o tempo é algo estático, né? Ele nunca está, ele está passando, né? Esse processo, e não é ruim, né? Quando eu escuto, às vezes, no consultório, porque minha vida está passando. Sim, isso é bom. Significa que você está vivo e que você pode realizar muitas coisas ainda, pra né? fazer, tem muita coisa legal, né? Eu acho. E isso é uma construção, né? A noção de tempo é uma construção. Eu falo que a criança... ela vai entendendo essa noção do amanhã, do ontem, ao longo do processo de desenvolvimento cognitivo dela, né? É muito lindinho quando eles começam, eles não têm noção do ontem. A palavra ontem não significa nada para eles. Nossa, que estranho, nunca prestei atenção. É muito legal. Eu nunca criei ninguém, né? Eu tô aqui, aí você assim? Fala para sua neta, né? Ontem... Tá, mas isso não agora ela já entende, mas há algum tempo atrás ela não sabia o que era ontem. Nossa, ontem era alguma coisa que aconteceu talvez ontem mesmo, ou talvez na sexta-feira, ou sabe, em alguma coisa do passado. Entendi. Ontem passou alguma coisa que aconteceu antes. Mas o próprio Freud, ele fala que o inconsciente ele é atemporal.
Então, por exemplo, situações que a gente viveu na infância e que marcaram, a gente tem a percepção de que isso aconteceu agora. Por exemplo, a dor que isso causa, o impacto que isso causa, pode ter passado 30 anos, que é a mesma coisa. E é isso, a gente vai aprendendo a construir, né? O ontem e o amanhã não significa absolutamente nada. E a criança é muito do hoje, do agora. Por isso, a grande dificuldade, por exemplo, de uma criança quando você deixa ela na escola e diz que depois vem buscar. Tá, mas e o depois não existe. A sensação é de completo abandono. Naquele momento eu estou sendo abandonada. Nossa, faz sentido. Exatamente. Faz sentido. Então é construída, né? Por isso também, desculpa, mas Imagina. aproveitando, né? Não se perde tempo com discursos elaborados com criança. Isso. Explicando, justificando, argumentando. Ela é daquilo que são as impressões que ela tem, né? Então, Exatamente. é muito mais pelo gesto, é muito mais pela ação, né? Pela atitude, do que propriamente por querer argumentar, né? Aí nós nos transformamos em adultos, adolescentes e punimos as crianças querendo transformá-las em adultos precoces com a nossa ansiedade de querer que compreendam e tal, né? Isso. Mas eu brinco muito em relação a isso. Eu falo, a gente exige que as crianças, por exemplo, não pode fazer birra. Você não sabe lidar com a frustração. A gente sabe. Quem é que sabe, né? Ninguém sabe lidar Quem com a é que frustração. sabe, gente? Ai, fala sério, né? Então, e já que você, como uma grande socióloga, assim, como que você entende? Você acha que hoje a contemporaneidade, ela influencia a nossa percepção de tempo? Como é a sua análise disso? Eu acho que a gente tem uma sensação de aceleração do tempo. A sensação, porque a Terra continua demorando 24 horas para dar o dia. Continua tudo igual, né? A árvore só vai dar o fruto no tempo dela. Um tempo desse, a gente fala tanto a palavra tempo, agora que eu estou prestando atenção, como a gente fala tempo, né? Um tempo desse eu resolvi que eu ia fazer um curso de cerâmica artesanal. E fiquei. E aí, nossa, como a argila me ensinou que não é teu tempo não, nega. Entendeu? Sério? Que Nossa, legal! ela é chatésima. Ela só fica pronta quando ela quer. Não sabia. Sim, não dá para acelerar a secagem. Não. Trinca. Ela trinca. Então ela vai trincando. Fala assim, ó, é só quando eu quero. Pronto. E é no tempo dela. Se estiver úmido, acabou para você. Pode esquecer. Vai demorar 20 dias. Se estiver muito seco, cuidado, porque ela também não pode secar muito rápido, porque ela não gosta. Então, o tempo das coisas continua o mesmo, sabe? O tempo, dando aula, por exemplo, falando de sistemas agrícolas, tudo. A gente pode tentar acelerar, tentar ter algum controle em algumas coisas, mas o tempo de germinar, de florescer, continua o mesmo. Isso. Né? Então, eu acredito que parte dessa aceleração também tem a ver com a chegada do smartphone, que só tem 12 anos. Faz só 12 anos. Não é incrível isso? É verdade. Faz só 12 anos. Você fala, gente, eu não lembro de ter vivido sem ele. Eu estava dando aula, por exemplo, explicando para eles o que era 5G. Eu falei, 1G. Eu conheço, nós passamos, eu e o GG passamos por todas as gerações. Você não, né? Mas, primeiro, o 1G, o telefone, era só um telefone móvel que fazia ligações longe, ele não tinha um cabo. Sim, já era sensacional. Aí veio a segunda geração, o 2G, mensagem, mas as mensagens eram curtas, porque era um saco fazer aquilo. Você tinha que apertar 3 vezes o A, o 1 para dar um A, 3 vezes, você entendeu? Construir uma palavra era um inferno completo. É verdade. Né? Então, aí veio o 3G, que já tinha foto, você podia mandar foto. O 4G, a gente faz vídeo. O que é o 5G? Aí você fica assim, olhando. Falei, faz só 12 anos que a gente tem esse troço na mão. Quando você traz a internet para tua mão. Então, puxa... Aí eu, por exemplo, observo que eu estava aqui, eu moro em casa, no chão, né? Raramente eu uso um elevador. E eu me lembro, inclusive, o dia que eu fui no teu consultório, um episódio assim. Inesquecível. Geraldo, primeiro foi uma sapatina lá embaixo, né? Quase fui revistada. Claro, aí fui subir, ela falou andar, tá. Eu passei pelo lugar, abriu a porta do elevador, eu entrei.
Aí eu olhei, fechou, gente. Era uma caixa de alumínio, e eu dentro daquela caixa, eu falava, gente, cadê os botões? Como é que eu vou subir? Como é que eu vou sair daqui? Falei, meu, deve ter uma pegadinha. Eu falei, vai ver que eu passo a mão e pá, aparece um negócio, porque esse negócio é tão moderno. É tão moderno. E eu falava, meu, o que vai ser de mim? Eu falei, gente, será que tá subindo? Eu não tinha noção. Aí, dá um pouquinho a porta, abriu, uma menina toda tatuada, cara de aluna minha, assim, olhou pra mim assim. Eu falei, linda, onde eu tô? Aí ela olhou assim, no térreo. Falei, filha, eu preciso... Eu não sei o que aconteceu. E ela caiu na risada. E fiquei, sabe lá quanto tempo eu fiquei dentro daquele elevador? Eu imagino os porteiros todos morrendo de rir dessa mulher. Eu passava a mão assim de vez em quando. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa. Não é possível, gente. Como assim? Né? Tô presa nesse troço. Ainda bem que eu não sou claustrofóbica, né? Porque eu já tava indo na psiquiatra, né, gente? Já tava resolvido, né? Aí eu tava ali embaixo, agora pra gente subir. Fiquei lá e falei, bom, segundo andar. Meu, achei tão rápido. Mas ao meu lado tinha uma pessoa que estava impaciente já. Você percebe, estava assim já. Tipo, acelerando. Isso. Né? Eu acho que a gente, hoje nós somos fruto dessa aceleração que boa parte eu ponho a culpa no smartphone também. Yuval Harari, que é um historiador contemporâneo, ele coloca... Na realidade, assim, é uma visão meio clássica da história, mas ele chama a atenção para dois aspectos. Primeiro, a domesticação dos animais, onde ele chama atenção para um detalhe que hoje a neurociência está mostrando para a gente. O quanto nós somos parecidos com os animais. Quer dizer, nós somos muito... O que nós temos ainda de mecanismos que são mecanismos algorítmicos, como dos animais, nosso instinto de defesa, nossa alimentação, tudo isso não tem absolutamente nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com instinto. E isso, muito do que nós somos é isso. Então, a domesticação dos animais foi o primeiro grande impacto, porque nós submetemos tanto vegetais como animais a um ritmo que não era o ritmo deles. Então, os submetemos a um sofrimento. Sim. A um sofrimento. Hoje, nós vamos chegar no momento, eu acredito, na história, em que nós vamos olhar para a nossa época e nós vamos dizer, não é possível que nós fazíamos isso com esses seres que são tão parecidos conosco e que nós os achamos tão diferentes e inferiores. Então, esse foi o primeiro marco para compreender o mundo que a gente vive hoje. E o segundo marco é a Revolução Industrial, que é quando vem a máquina. Então, aí vem a máquina e nós descobrimos um poder de aceleração, de produção e de tempo, né? Que é uma coisa impressionante, quando a máquina passa a fazer. E aí a armadilha... Ela é século XVIII. Isso, século XVIII. Aí a armadilha na qual nós caímos. Porque aquilo que deveria ser a nossa, digamos assim, a nossa, o nosso instrumento para que nós fôssemos menos e ela fosse mais, nós estamos no ritmo dela. Isso. Então o smartphone, ele é um problema. Ele não é um problema, mas ele é um problema na medida em que nós vivemos querendo viver no ritmo dele. Eu não vou conseguir ver todas as mensagens que vão chegar. Eu não vou conseguir, porque ele é uma máquina que está ali jogando o mundo todo, o tempo todo. E se eu ficar correndo atrás dele, isso vai provocar um estresse. Aí eu fecho com o Shu Han, o filósofo coreano, que fala da sociedade do cansaço. E que ele fala que a sociedade do cansaço não é a sociedade da falta. Nós vivemos o excesso de positividade. Quer dizer, nós estamos cansados pelo excesso de situações que se nos apresentam. E esse excesso de não nos permite descansar. Não nos permite, porque mesmo quando nós estamos... Aí já vem o pessoal da Escola de Frankfurt que já dizia, né, que quando a gente senta na frente da televisão, achando que a gente está descansando, e aí você tem um determinado tempo de projeção, propaganda, um tempo de projeção. Ou mesmo quando você assiste um filme, não, eu vou para a Netflix que eu vou assistir um filme inteiro ou uma série. Tudo está programado e você não desprograma. Talvez a única alternativa que nós tenhamos para desconstruir isso é ir para a natureza mesmo. Ver como é que é uma semente que germina, né? Como é que as coisas acontecem, porque de resto
Tudo está programado e nós estamos nessa programação também. Nossa. A nossa atenção, a nossa... Com certeza. Nossa, Então- dia desses, uma aluna conversando comigo, a gente estava falando naquela temporada gigante que nós ficamos tudo com online, né? Sim. E aí ela falou assim, eu preferia assistir aula gravada, porque aí eu acelerava. Botava no 1,25, Sim. 1,5. Eu olhei para ela e falei assim, oi. Ela falou, não, você não. Eu falei, mentira. Ah. Eu falei, como assim? É possível acelerar um professor? Não, porque professor, às vezes tem um professor que ele explica, ele já explicou. E ele continua mais uns 3, 4 minutos falando daquele tema, então eu já passo para frente. Exatamente. Isso. Como é que eu pego depois essa menina e trago de volta numa sala de aula e quero que ela assista 40 minutos de uma aula que eu tô falando e ela não tem como me acelerar? Não tem como te acelerar. Ela não tem como apertar um botão. Aí Normalmente eles ficam impacientes, eles vão irritados. nos deletar. Vão nos deletando. Não é Mentalmente. isso. É muito doido. É muito. Nossa. E é uma dificuldade, tanto que, né, estourou essa coisa do TDAH, da desatenção, e muitas das vezes a desatenção ela não está ligada a um transtorno de déficit de atenção. É uma dificuldade de manter uma atenção sustentada, por exemplo, em leitura, em situações que eu tenho que sentar e prestar atenção. Né? A gente desaprendeu a fazer isso. No celular é tudo muito rápido. Tudo. O próprio áudio do WhatsApp, você também consegue acelerar. Acelera. Então, você vê que assim, é o tempo inteiro. Na nossa época, até um podcast anterior a gente falou, eu achei muito engraçado isso. A gente sentava para assistir um desenho, era o desenho que estava passando naquele horário. E a hora que tinha o intervalo, eu tinha o intervalo. Que é muito complicado, porque hoje não. A criança senta na frente da TV. Não, vamos pro YouTube, porque daí eu quero ver o que eu quero. Isso. On demand. O tempo, pula esse eu não quero, esse meu cansou. E aí, essa percepção de que tudo tá mais acelerado faz com que aconteça exatamente isso. Eu chego nessa situação e eu não tolero o que seria um tempo normal. Sim, sim. Isso chega na gente também. Com certeza, eu né? tenho 56 anos. Eu já não tenho mais tanta paciência para assistir um filme de 2 horas como eu tinha. Eu já prefiro série, que eu assisto 40 minutos. E eu paro. Olha que triste. Por exemplo, eu consigo assistir um filme inteiro se eu for ao cinema. Olha. Mas se eu estiver na minha casa, eu vou ficar pausando toda hora, eu paro, vou para algum lugar. Antes eu sentava e assistia um filme. Agora eu não consigo mais. Ou você Também senta, sou. mexe no celular, Isso. enquanto você está vendo filme, ou seja, não estamos fazendo... Distrai. Isso, essa ideia, né, de multitasking, que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que a ideia da revolução industrial também, nossa, nós temos máquinas que vão fazer o que a gente tinha que fazer, ou seja, a gente pode fazer... Pode descansar nesse tempo? Não, a gente vai fazer mais coisa. Então, é insustentável essa lógica, né? Mas é uma lógica de um sistema que a gente vive, né? Porque eu me lembro de um trecho de um texto. O Geraldo talvez lembre do autor, porque eu sou péssima com o autor. Eu acho uma delícia ouvir. Você fala, fulano falou-se. É uma delícia, né? Eu falo o que ele falou, mas eu não sei quem é a pessoa. Aí, ele estava contando a história de o indígena que ele, antes para derrubar uma árvore de pau-brasil, ele demorava tanto de tempo. E que o português trouxe um machado com lâmina. E que aí ele derrubou, e foi ótimo, porque ele derrubou, pegou aquela troca, aquele escambo que ele estava interessado e saiu fora. E o português falava assim, nossa, agora ele é um vagabundo, porque ele podia derrubar agora 20 árvores. E pro índio ele falou assim, não, eu já derrubei, agora eu tenho mais tempo para ficar no rio, entendeu? E são pessoas que estão no nosso tempo aqui, não é? Exato. Sim, eles estão estão também no século XXI. Eles estão, e é diferente a forma de contar o tempo. Eu creio que essa tecnologia, e ela é fruto, sim, da primeira revolução, da segunda, da terceira, o século XIX, que foi o século da energia elétrica. A eletricidade fez a noite também ser um tempo de produção. Sim, Isso. Não é mesmo? Antes, à noite, todo mundo descansava. Sim, não tinha o que fazer, né? Sim. Hoje você produz à noite, você produz, você vende, você está produzindo. Uma fábrica funciona 24 horas. Então, a eletricidade também trouxe isso. E o Goethe é século XIX? Século XIX. Século XIX. No século XIX, eu estava dando uma aula sobre expectativa de vida, falando da expectativa de vida com a Covid. Nós perdemos muito tempo de vida. Muito. Caiu a expectativa de vida. Eu estava explicando sobre a expectativa de vida do pessoal da Guerra da Síria. A Guerra da Síria, nós estamos no 11º ano da guerra.
é que ela parou de ser notícia. Né? Meu Deus. A expectativa de vida deles era 76 anos, baixou para 54. Gente, olha isso. Para você subir, né, elevar 54 para chegar em 76 anos, você não vai fazer isso em 10 anos. Você vai demorar muito tempo. Agora, reduzir É rápido. o tempo de vida, né? Então, no século XIX, ninguém neste planeta vivia 40, 45. Então, eram poucas pessoas que viviam mais tempo. Eles morriam muito cedo. Então, era natural também que ele casasse com 13. Sim. Porque ele morria com 35, Proporcional 36. à trajetória de vida, né? Isso, né? Eles tinham um tempo curto. Nós não, nós vamos viver 90. Eu brinco com os meus alunos e falo, vocês já perceberam? Vocês estão conscientes que vocês vão viver esse século inteiro? Aí eles ficam assim... Eu falei, não é assustador? Eu falei, vocês vão viver um século. Né? Porque eles nasceram... Esses meninos têm 18 anos aí, eles nasceram no começo do século. Isso. Vocês vão viver o século inteiro. Para que pressa? Né? Por que tanta pressa? Você tem tanto tempo para fazer tanta coisa. Pressa tenho eu hoje. Menos tempo. Mas esse excesso, acho que nosso desafio é o selecionar. Porque são muitas opções que nos são apresentadas. Então, é um excesso de produção, é um excesso de consumo, é um excesso de comunicação, é um excesso de exposição, é um excesso, tudo é em excesso. Parece assim, uma civilização que foi privada, e talvez seja mesmo, e que agora fica nesse nadando de braçada e não dando conta de todas as demandas que cria. Uhum. Né? E aí eu acho que o grande desafio é estar inteiro. Porque acho que a grande dificuldade, acho que talvez passe despercebido da gente, mas é que nós somos fragmentados. A civilização contemporânea do século XVI para cá, com a ciência moderna, tudo é fragmentado. Nós sabemos cada vez mais sobre menos. Nós nos tornamos especialistas. Então, tudo é fragmentado. E daí a gente só fica com pedaços das coisas. E temos dificuldade hoje de estarmos inteiros numa relação. Eu estou sempre com a possibilidade de que talvez tenha algo melhor em outra. Então, não há uma entrega. Não há uma entrega. Né? Eu acho que isso... Acho que nós... não me incomoda o fato dos nossos adolescentes, e mesmo nós, né? Porque outro dia meu filho vinha de uma reunião e falava, pai, estávamos eu e outro menino que somos mais ou menos da mesma idade. E os outros que estavam na reunião conosco eram todas pessoas da sua idade. Nós éramos os dois únicos que não estávamos com o celular enquanto estávamos ali. Os outros todos estavam. Então, esse discurso de que eles, Não. isso somos nós. Eu dizia que a Maria, minha neta, estava com o celular na mão e a minha mãe, que faleceu recentemente, estava com o celular na mão. Quer dizer, uma das memórias que eu tenho da minha mãe foi a mensagem que ela mandou na manhã do dia que ela faleceu à tarde. Que foi então, assim, são coisas que... Então, não dá para a gente... A questão não é isso, mas é como nós nos utilizarmos disso. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu não acredito isso, já que estamos falando de tempo, eu não acredito em geração, no conceito clássico de geração. Geração é nós que estamos no mesmo barco. Se afundar, vai morrer quem está com 5 anos e quem está com 90. Então, nós estamos na mesma geração. Não somos uma geração... diferente da outra. A né? Covid trouxe isso descaradamente. Olha, né? o que foi aquilo? Então, eu concordo. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente costuma pensar em saúde mental, que a grande parte dos excessos escondem faltas. Né? Então, muitas vezes, eu não quero dar conta do meu silêncio, porque se eu estou e eu não estou me distraindo, por exemplo, mexendo no celular ou fazendo nada, né? Ninguém faz nada, né? O nada é mexer no celular. Gente, isso não é nada. É verdade. Né? A gente não senta para ficar contemplando a natureza, né? Eu tenho aprendido muito isso com meu filho, né? Tipo, que
passa uma formiga e tipo, uma formiga. Aí ele senta para ver a formiga. Eu falo, gente, que sensacional, né? Mas a gente tem essa dificuldade de parar, justamente porque eu vou ter que dar conta de algumas angústias, né? E eu acho que o ócio, até por uma questão do próprio capitalismo também, de que você tem que estar produzindo, o ócio vem na contramão disso. Então, você não está trabalhando. Condenado. Isso. Então, é como se gerasse culpa. E por que não, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa produtividade, mas lidar com o tempo tem que ser lidado com sabedoria. E a demanda vai existir, né? Agora, como a gente escolhe, como lida com ela, é o grande segredo, eu concordo. Eu acredito também que a gente não pode também acreditar, ficar muito apegado, que a gente vai ter tempo para fazer tudo. Tem algumas coisas que vão limitar. Por exemplo, eu me lembro muito quando eu comecei a fazer muito tratamento para engravidar. Como ninguém na minha família, nenhuma mulher teve problema para engravidar. Eu tenho uma prima que ela tem 3 filhos, os 3 filhos nasceram no inverno, porque ela gosta de ter filho no inverno. Nossa! Os filhos nascem no inverno, eu acho ótimo. Frio, né? É bom. Boa opção. Uma pessoa dona de si, né? Mas quando eles já estão melhorzinhos, já dá para ir para praia. Eu prefiro ter filho no frio. Os 3 nasceram no frio. Então eu imaginava que eu ia ser também. Eu quero engravidar nas férias para nascer em novembro. Ano letivo, um filho letivo. Filho de professor, Não é? Aquele filho do calendário escolar. Olha, perfeito. Quando eu vi que não era assim, e aí eu tive um médico que foi muito, muito doce, muito gentil, e aí depois fui para um outro, que falei assim, doutor, eu queria que você me explicasse, bate a real aí. Ele falou assim, então, passou o teu tempo para mim. Eu falei, a verdade é essa. Ele falou, por quê? Se você queria ter tanto ser mãe, por que você esperou tanto? Eu falei, porque eu achava que eu podia namorar, noivar, casar, construir carreira, comprar casa e ter filho. E numa O organismo sequência... não funciona assim, né? Aí o aquilo me trouxe um impacto de todos os lados, né? Agradeci a clareza, falei, que bom, você não me enganou, você não chegou para mim e falou, não, vai dar certo. Ele falou, passou o tempo, nós vamos ter que entrar com métodos diferentes. Desse jeito aí não vai adiantar, pode esquecer. Então, eu acredito que a gente também tem que ter essa noção. Nós vamos viver muito tempo, mas tem coisas que têm o tempo certo, não é? Sabe? Que nem a gente falou, é muito esquisito um adulto adolescente. Isso. Acho constrangedor quando um pai e um filho estão iguais. Eu até acho que eles podem fazer coisas divertidas juntos. Claro, mas eu é acho que eles não diferente. devem ter balada junto. Sim. Né? Atravessa o samba, né, filho? Viva o seu tempo, né? Deixa ele lá. Então, eu acredito que a gente tem que... Algumas coisas não mudaram, sabe? Então, eu penso nisso. Nós estamos vivendo, já que você entrou por esse caminho, acho que tem um pouco a ver com essa questão do tempo também. Essa questão do pai que você fala, né? Nós estamos vivendo numa época em que pais super expostos, né? Eu estou me falando a figura do pai que sempre aparece associado ao filho, entende? Parece que há uma espécie de cara metade, né? E a função do pai é desaparecer, né? A nossa função paterna é uma função de ir saindo de cena. Perfeito. Né? Não é de estar o tempo todo... foi o que a Jaque falou. Eu tenho momentos assim muito gostosos com o Luiz Felipe, né? Tem as meninas também, a Laís, a Luísa e a Letícia, e as coisas que dizem respeito disso, muita ida no futebol, muita coisa, muito jogo, muita briga e tal. Mas, assim, essa separação, né? Eu acho que ela também faz parte do processo de construção do tempo. Lógico. O seu tempo de amadurecimento. Exato. Aceitar. Né? Aceitar também, aceitar. Porque agora é o momento daquele, não é o teu momento. E o Winnicott, ele diz que a mãe suficientemente boa, que é um conceito que ele usa para a figura materna, é aquela que vai se tornando desnecessária ao longo do tempo. Sim, sim. E isso é sensacional. E é exatamente isso, que é de você desaparecer, né, nesse processo, enquanto o outro está ganhando autonomia, né?
E porque quando o outro está ganhando autonomia, eu estou tendo a noção de que o tempo está passando. E aí eu acho que também tem a ver com isso, né? Exato. Do não querer envelhecer, né? Exato. Meu filho, meu amigão, significa que eu tô na Tô vibe bem dele. ainda, Né? Vibe, isso. Tô na vibe. Nossa, Não, balada, gente. Balada depois dos 30 tem que ser o quê? Com música baixa, com lugar pra sofá, sentar. tem que ter sofá. Comida, Não né? É um é? negócio diferente, Sim, né? Garçom, a gente não quer ficar com bandeja. A gente não quer. Eu falo assim, ó, gente, praça de alimentação, ela tem um tempo também. Não é? Não é isso, Geraldo? Eu falo, meu Deus, jovens ficam lá com aquela bandeja, esperando alguém se mover para ele ir lá e sentar. Eu não tenho mais essa... Não, eu quero sentar num lugar, chega alguém gentil, fala, o que você quer? Ai, que bom. Traz uma comida quentinha. É um sensor, né? Eu vejo, sei lá. Não, mas isso é muito legal, porque eu acho que a gente lida bem com a nossa passagem do tempo quando a gente tem a percepção de que a gente vive cada fase, e cada fase vai ter seu encanto, vai ter seu desafio. Aceitar essa passagem do tempo como algo natural faz a gente viver muito melhor, né? Não sei a percepção de vocês. Sem assim. aquela angústia, né, infinita de querer parecer mais jovem do que você é, sabe? Eu não vejo. E olha que eu sou uma pessoa... Já confessei algumas vaidades aqui, né? Mas eu não tenho essa pira, por exemplo, de esticar, puxar um fio para esticar. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E, quer dizer, você sente saudade dos seus 20 anos? Sinto, mas eu aproveitei um monte. Eu fiz tudo que eu podia fazer com 20 anos. Eu festei muito, eu viajei. Gente, eu não tenho nada lá para trás que eu precisasse ficou para resolver, né? Não, não ficou. Eu fui uma criança, brinquei de boneca até um momento... Sabe o que eu acho perturbador? Você tem noção? Qual foi o último dia que você brincou de brinquedo? Não. Que dia que... Sensacional. Não é perturbador? Se você soubesse que hoje vai ser o último dia que você vai brincar de casinha, será? Eu não lembro quando foi. Eu não lembro nem o que fez. Eu simplesmente... Acabou a boneca. Acabou. Agora eu passei a brincar de outras coisas. Olha, a gente não tem mesmo esse controle de tempo. Ainda bem, né? Ainda bem que não temos, né? Com certeza. Então, eu não tenho nada lá para trás que eu falo, não vivi. Não, eu namorei um monte, eu saía muito, eu tinha amigos, eu passeava de carro, fiz muita coisa que, sei lá, acho que o meu alter ego me salvou, corri muito risco também, né? E estamos aqui. Tá tudo bem. Porque você estava no aqui e no agora, né? Que eu acho que é isso que o professor trouxe, que é sensacional. Se você tá por inteiro, você vive todas as suas potencialidades, né? Eu acho que parte disso também, agora que você falou da história da mãe, do pai, foi da competência simplória deles, sem nenhum tipo de estudo. Meus pais não estudaram, mas eles tinham assim, aquele compromisso de que a gente tivesse o direito de ser criança. Olha que legal, sabe? isso. Nós brincamos muito. Tinha brinquedo, o que podia comprar, comprava. O que não podia comprar, a gente fazia outro. E acabou. Nós tivemos muito tempo de brincadeira, muito tempo de adolescência. E eu acho que eles foram muito competentes nisso. Né? Que é outro desafio hoje. Essa competência paterna e materna que tudo bem, obviamente que o conhecimento está aí, a literatura está aí, a produção científica está aí para ajudar o pai e a mãe. Mas um pai e uma mãe têm uma competência instintiva, até eu diria, de proteção e cuidado. Isso. Que às vezes acaba sendo desvalorizada por modelos que ele tem que desenvolver para se sentir competente, deixando de usar essa competência que é instintiva, eu acho que é instintivo porque aquilo que eu volto a falar, aquilo que eu dizia no começo, o mais velho cuida do mais novo. É isso. Né? A mãe cuida, a águia vai cuidar do filhotinho, a cadela vai cuidar do cachorrinho. Então, assim, existe claro, obviamente que eu não quero aqui fazer uma simplificação. Não, claro. Mas há um elemento que nós não podemos desconsiderar. Né? Que parece que se não fizermos cursos
Porque há muita angústia com relação a medo de traumatizar, medo de provocar isso, medo de... E, sabe, isso vai acontecer mesmo. É a certeza que vai acontecer, isso vai ser bom, porque é na superação dessas coisas também que a gente se fortalece. Ninguém tem pretensão de acertar o tempo todo. Não, e não tem como não traumatizar. A gente traumatiza Sim, no momento que nasce. E depois quando a gente... momento que nasce, já é exato, e quando a gente se torna adulto e eles começam a falar... talvez um pouco mais abertamente, você descobre que você traumatizou por uma coisa que você jamais imaginou que pudesse provocar. Olha que mas né? assumo isso porque realmente aconteceu mesmo. Exato. Que legal. E agora que você tomou consciência, dê conta do que você vai fazer com isso. Eu falo, olha, gente, tem coisa que você vai lidar, filho, na terapia depois, entendeu? Porque somos humanos e temos limites, né? Houve um trauma, mas a intenção não foi essa. É O problema é isso. quando nós ficamos amarrados, né, numa das teorias de terapia, que é a chamada terapia narrativa. Nós temos uma mania, isso na história é a mesma coisa, que é você ligar sempre os mesmos pontos. Quer dizer, eu sou assim porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Então, assim, eu faço uma construção onde tudo se encaixa para que eu seja esta pessoa. Então, eu sou assim por conta disso. Eu não me dou bem com tal pessoa por conta disso. Eu me dou bem com tal pessoa... Então, eu tenho todos os pontos. E eu esqueço de ver um monte de outros pontos que poderiam ser ligados e que o resultado seria diferente. Com certeza. Mas eu faço mais ou menos como... isso acontece com os nossos caminhos neurais, mas acontece também com a vaca no pasto, que passa sempre pelo mesmo caminho. E aí você passa sempre pelo mesmo caminho e vai chegar sempre no mesmo lugar. Né? Não tem como. Então, nos permitirmos ver a nossa história de uma maneira diferente. Que legal. Né? Perceber pessoas que, de repente, nós desconsideramos e que, de repente, foram importantes. Ter um olhar de gratidão para essas pessoas que estão meio que esquecidas, né? Enquanto nós estamos, às vezes, querendo colocar no trono, num trono que, às vezes, até nos tiraniza, pessoas que talvez não tenham esse sentido todo que eu acho que tem. Isso. Mas porque eu continuo me dobrando diante dela. Então, o tempo também ele nos ajuda a olhar e esquecer, né? A graça do esquecimento. Isso. Esquecer é uma coisa maravilhosa. Nossa, como é bom, né? E esquecer e ressignificar, né? Porque que é disso, você olhar para situações e olha, ok, foi doloroso, por exemplo, mas isso me fez ser quem eu sou hoje, isso faz parte da minha história, eu sou grato por isso e com certeza. Você não sai arrastando aquela corrente para sempre. Exato. Sabe? Para sempre. Para sempre. Nós não temos tempo para isso. Gente, o nosso tempo está se encerrando. Falando em tempo. Você nos impõe essa ditadura aí. Ai, que absurdo, gente. Tudo contando. Ai, não, mas eu não tenho palavras para agradecer esse tempo que vocês estavam aqui em toda a plenitude de vocês para a gente conversar, né? Eu sou muito grata. E eu queria que vocês deixassem, se vocês quisessem mais algum apontamento para a gente ir concluindo, mas foi demais. Já foi mesmo. Você quer deixar? Sei. Eu li um livro esse ano aqui, claro, não vou lembrar o nome do autor. Até um pouquinho antes da gente conversar, eu olhei no celular o nome do autor. Você queria, né? Ah, e você esqueceu. Claro que esqueci. Olha que alegria. Claro que esqueci. Olha que dom. Isso é um dom. Isso é maravilhoso. Porque senão você ocupou para outra coisa mais interessante do que o nome do autor de livro que você vai olhar no celular daqui a pouco. Pois é. Não Pra precisa quê? estar Você na tem um cabeça. HD externo no teu celular. Eu tava aqui e falei, gente, como é que é mesmo o nome daquele livro? O livro eu sei, mas o nome do autor... Foi fácil, mas já esqueci. Porque passou o tempo, já acabou, né? É um livro que um sobrinho, né, que da medicina, e ele me viu esses tempos assim bastante angustiada com a condição da minha mãe, ver o envelhecimento do outro e você não ter controle disso e não conseguir fazer nada. E aí ele falou assim, eu acho que você podia ler, hein, tia? Sobre a morte e o morrer. Nossa, lindo esse livro. Que livro! Geraldo, é tão esclarecedor que realmente nós temos um tempo por aqui, né? Você não vai ficar para sempre, Jaqueline. Você não vai, Geraldo. Você não vai, Adila. Ninguém. Ainda bem, né? Então, vai explicando ali aquele tratamento, aquela lida. Que livro! Eu estou tentando lembrar o nome. É uma médica que Uma escreveu. médica, mulher, ela está lá em São isso. Paulo. Né? Ela é muito geriatra. É legal. sensacional, assim.
Como É a ela Ana alguma conta. coisa, eu não lembro o sobrenome. Isso, como ela vai contando, assim, aquelas histórias de pacientes e o que foi acontecendo e o que era valioso. Então, o que foi valioso? O que ele carregou, né? Teve um episódio, assim, que pelo que eu entendi, eu falei, puxa vida, será que ela está falando do Antônio Hermílio de Moraes? Porque, na minha cabeça, ela estava falando do Antônio Hermílio de Moraes. E aí eu fui atrás. O Antônio Hermílio de Moraes morreu de Alzheimer. Altamente produtivo, um homem altamente produtivo. Um cara dirigia o próprio carro, construiu um império. E chegou lá no fim, ele precisava de uma fralda. Isso. Não é isso? Ela falou assim, o tempo vai passando, inclusive para aqueles que foram muito produtivos. E como que vai acabar esse tempo, nós nunca sabemos. E a gente tem que aceitar e vai. Então, eu acho que esse livro ensina sobre tempo. Com certeza. Tempo de vida. Lidar com a finitude nunca é fácil, Isso. né? Mas é libertador. É libertador. Libertador. Nossa, eu fiquei muito impressionada, sabe? Depois eu ainda mandei um agradecimento. Falei, meu querido, ainda bem que você me mandou isso aqui. Que legal. Porque, né, a gente com nossa formação, a gente trabalha com tempo linear, né? Assim, sabe? E as formaturas, né? Formatura do pré, formatura do nono, formatura do terceiro. Então, as pessoas são formadas por formaturas. É linear, não é mesmo? E não é assim. E o linear progressivo ainda. Da falsa impressão de algo progressivo, né? De algo que é progressivo. Que na prática não. Pessoas são pessoas e o tempo vai passar para todos. Pode ser mais acelerado para uns, mais longo para outros, né? Mas é isso. Não, e da minha parte, assim, depois disso que a Jaque falou, trazendo essa referência mesmo muito legal, né? Desse livro que é realmente fantástico, né? E pensando também nessa questão de opção de vida, sabe? De opção de vida no sentido de que eu não sei o que vai acontecer, né? Mas enquanto eu estou tendo consciência do que está acontecendo, tentar viver da melhor maneira, né? Tentar viver isso da melhor forma, né? O tempo não se mede pela quantidade. É um jargão, mas é qualidade mesmo. É como desfrutar. Como isso que nós acabamos de ver aqui. Fizemos, né? Que foi delicioso. A entrega, né? A gente estava inteiro falando sobre um assunto. Exatamente, a entrega. Eu não estava distraída que eu tinha que resolver isso aqui. Não. Estar inteiro naquele momento. Eu acho que isso é muito bom. Essa palavra entrega acho que ela tem muito, muito sentido. Hoje, a outra palavra que eu diria é a espera. A nossa incapacidade de esperar. Nossa angústia diante dos 30 segundos do micro-ondas. Nossa angústia diante do elevador. Nossa angústia diante da pessoa que visualizou a mensagem e não respondeu. Essa nossa incapacidade de esperar. Uau. Né? Inclusive para aquilo que nós também fazemos. Não somos capazes de esperar dos outros, perdemos a tolerância, né, de espera e também não somos treinados a... Eu não tenho que dar resposta imediata. O meu tempo não precisa ser esse tempo. Isso. Né? Administrar o nosso tempo. É isso. Brilhante, brilhante. As demandas, como eu disse, as demandas sempre vão existir, né? E acho que dos grandes segredos da vida é a gente entender o que é nosso e o que é do outro, né? Quando a gente consegue diferenciar isso e entender, olha, a angústia é dele, eu não tenho essa pressa, eu não preciso fazer isso agora, como eu te disse já, que é libertador, assim, Libertador, né? Então, eu acho que é um segredo. Gente, nenhuma palavra definiria o tamanho da minha gratidão por esse tempo. Tô muito feliz. obrigada. Da nossa parte também. Adorei Obrigado estar com vocês. por propiciar Muito isso. bom, Valeu. Obrigada. Ai, gente, que sensacional. Vocês são demais. Que delícia. Obrigada.